meditar, vinde cristãos, e contritos neste instante, a chorar, chorai, irmãos, já que foi nossa maldade que o fez tanto padecer. Ó cristãos, por piedade, com Jesus vinde sofrer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, crucificado e que também é ressuscitado, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, meu irmão, minha irmã, irmãos da fé que nos acompanham nesse momento tão belo de devoção. Desde 1830, nossa comunidade celebra com fervor o Sermão das Sete Palavras e o descimento de Cristo para o seu sepultamento. Essa tradição bonita que marcava a nossa igreja lotada de fiéis, emocionados pelas palavras do Cristo que tocam a alma, e depois voltavam a lotar as ruas do centro da cidade, quando aquele esquife com o Senhor morto passeava até o seu sepultamento. Momento tão forte de fé, identidade e cultura nossa, que agora a pandemia reduziu, mas não impediu. Portanto, diante de tantas mortes, de tanta miséria e de tanta tristeza que cerca a nossa realidade social e pandêmica no Brasil, nós pedimos ao Senhor, no dia de sua morte, pedimos a Deus, glorioso nesse gesto da morte, que Ele nos ajude a superarmos nós o peso da mesma morte, da tristeza e da angústia que agora passa no nosso coração e na nossa mente. É uma angústia não poder estar com vocês. É uma angústia vocês não poderem estarem aqui. É uma angústia o que vemos e ouvimos diariamente. Vamos contemplar neste Jesus da cruz, a cada palavra, a cada gesto, um sinal de comunhão e de humildade tão necessários para elevarmos a nossa alma ao céu. Quero hoje me apoiar numa reflexão, baseado também nas reflexões de São João da Cruz, sacerdote carmelita do século XVI, grande reformador da ordem carmelita, homem de fé, que junto com Santa Teresa de Ávila, formou mentes e corações para Deus na unidade perfeita com Cristo. Ele há também hoje de nos ajudar nas reflexões a pensarmos como mudar de vida e tomar a atitude certa. Portanto, a cruz que traz o sofrimento é a cruz que traz também a redenção. Vamos todos, meus irmãos, neste momento de fé, abrir nosso coração para cada uma dessas palavras que também nos abrem as portas do céu. E a primeira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo na sua cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois
Mas Jesus perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós. Muito interessante que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo se remeta diretamente ao perdão. Quando se aproxima da morte, sentir o desejo de perdoar e ser perdoado. Isso é característica da psicologia humana. Como não pecou, Jesus só sentiu o desejo de perdoar. As 3 primeiras palavras de nosso Senhor são ditas em um grau de importância. Primeiro, pede que Deus perdoe os seus algozes. Depois, promete o paraíso ao ladrão arrependido. E em terceiro, e não menos importante, pede que o discípulo amado cuide de sua mãe. Rezar pelos inimigos, pelos pecadores e pelos santos. A cruz é símbolo da dor, mas ao mesmo tempo é símbolo da entrega total. O sofrimento da cruz era indizível. Os soldados esperavam de Jesus os gritos de dor e de agonia. Era comum que os crucificados tivessem atitudes de desprezo pelos soldados, que amaldiçoassem o dia do próprio nascimento e vituperassem as mães dos algozes. Muitas vezes, os soldados chegavam a cortar a língua dos crucificados para não ter que ouvir as palavras de ódio. Os soldados esperavam de Jesus uma atitude semelhante às dos outros crucificados. Os fariseus e os escribas também esperavam a contradição daquele que pediu para amar os inimigos. Mas nenhum destes escutou da boca de Jesus qualquer tipo de difamação, calúnia, blasfêmia ou maldição. Jesus deixa escapar, bem no contrário, uma doce e nobre oração. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi uma oração suave, humilde, cheia de perdão e graça. Jesus pede para perdoar a quem? Os inimigos?
O soldado que lhe deu uma bofetada na face quando ele estava no tribunal de Caifás? Perdoar a Pilatos, que para não se colocar contra o imperador, o condenou à morte? A Herodes, aquele insensato? Perdoar os soldados que o submeteram a uma tortura imensa? Realmente, eles não sabiam que todas essas ofensas eram dirigidas ao Rei dos Reis. Todos eles sentenciaram à morte aquele que veio ao mundo para trazer a vida. Jesus, no momento final, retoma com esta frase o seu ensinamento principal. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês, como se vê escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Jesus na cruz continua a nos ensinar que mesmo diante de toda a dor e todo o ódio, independentemente de onde venha, nós devemos perdoar. Ele não pensa em si e na sua dor, mas pensa naqueles que o perseguem e que o golpeiam. É verdade, a transmissão desse conhecimento nos faz pensar, como dizia São João da Cruz, em relação às nossas atitudes de alma. É de se deplorar a teimosia daqueles que fazem penitências extraordinárias e muitos outros exercícios voluntários, persuadidos de que isto é suficiente para chegar à união com a sabedoria divina. União essa que, pelo contrário, não chegarão caso não se esforcem diligentemente para renegar as próprias vontades. E pergunto, o perdão não está exatamente incluído nisso? Não é o perdão constituído em matéria desse tipo de atitude cheia de arrependimentos e de vida nova? Mesmo durante o sofrimento, nosso Senhor continua a nos ensinar com seu exemplo. A sua intenção é nos mostrar que o cristão deve amar sempre, perdoar sempre, independentemente do mal que sofreu. São João Evangelista, em uma de suas cartas, diz: eu amo a Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, esse é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? E este é justamente o mandamento que dele recebemos, como se vê também nesta carta: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Jesus muito amou e por isso muito perdoou. Aqui lhes convido a rezar com humildade por todos que são inimigos e perseguidores. Rezar pela conversão dos pecadores. Rezar pelas atitudes renovadas que o mundo tanto precisa. Lhes convido à oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim, prosseguindo nesse martírio de Cristo, no seu testemunho tão duro naquela cruz, lembramo-nos da segunda palavra, esta palavra que dá para todos uma garantia, como também teve o ladrão arrependido, pois disse Jesus: afirmo-te, ainda hoje estarás no paraíso comigo. E dizia a Jesus: estarás no paraíso. Tu que perdoaste a Maria e ao ladrão penitente, também a mim deste esperança. Nós, meus irmãos, foram crucificados junto com Jesus, cada um de um lado. Eles são a imagem dos caminhos que nós podemos tomar em nossa vida, se bem entendermos e pensarmos. Eles são a representação de quais propostas nós podemos viver: zombar e fugir da salvação, ou reconhecer a própria condição, alertar os que erram e voltar atrás com resignação e com coragem. Poderíamos chamar o ladrão da direita não como um bom ladrão, termo mais comum, mas como o ladrão arrependido, o ladrão reconhecedor, o ladrão resignado e forte. Por que escrever assim?
Não é fácil aceitar o Cristo e as suas propostas. Não é fácil dizer para uma pessoa que está na mesma condição de que acredita nela. Esse ladrão acreditou no Filho de Deus, já em seus últimos momentos e nas mesmas condições que ele. Não é fácil reconhecer o Salvador quando ele está fraquejando e agonizando em um madeiro. Não é fácil reconhecê-lo quando ele está condenado como malfeitor. Não é fácil reconhecê-lo se tenho também diante dos olhos os preconceitos do coração. Nós não sabemos quais razões levaram esse bom ladrão a observar Jesus e reconhecer a sua grandeza. Talvez a sua conversão tenha vindo de fato de Jesus perdoar os seus algozes. Talvez tenha sido pela maneira oblativa pela qual Jesus estava se entregando. Talvez tenha sido por testemunhar a dor do Redentor. A cena continua a mesma. A multidão, os chefes dos sacerdotes que ofendiam a Jesus e o tentavam. Pilatos mandando colocar uma placa na cruz onde apresenta o seu grande pecado. Jesus Nazareno, rei dos judeus. O pecado era amar o seu povo. O pecado era não ser nem nobre, nem agitador social ou político. O Nazareno queria apenas apresentar o reino de Deus. Mas teve que morrer porque a soberba humana é muitas vezes maior que a escuta. Na cruz, a única mensagem que Jesus escutava era o salva-te a ti mesmo. O ladrão da esquerda, mais blasfemo que os sacerdotes, chegou também a dizer: salva-te a ti mesmo e também a nós. Tamanha era a sua incredulidade, sua audácia e também prepotência. No entanto, a repreensão do outro crucificado, o bom ladrão, foi quase que um desabafo divino e um ensinamento verdadeiro, mesmo sendo ele um criminoso. Nem você teme a Deus sofrendo a mesma condenação? Ele reconhece que a sua condenação era merecida, mas rejeita a acusação do companheiro que zomba de um inocente. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. A atitude do ladrão é a mesma da parábola do fariseu e do publicano, contada por Nosso Senhor, quando um, diante do altar, no santuário, louvava e bendizia, porque cumpria as regras e pagava o seu dízimo. Enquanto o outro, na mesma condição, mas reconhecendo a verdade, atrás, às escondidas, de joelhos, batia no peito e pedia perdão. O bom ladrão faz uma meia-culpa diante de Jesus e coroa com um pedido: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. Foi um dos pedidos mais belos dos que existem em toda a Escritura, porque o pobre ladrão se arrepende dos seus pecados, reconhece a divindade de Cristo como Filho de Deus e também reconhece sua autoridade e sua realeza no céu e na terra. A resposta do Senhor é ainda mais surpreendente: eu lhe garanto, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A salvação tornou-se mais que uma promessa para o bom ladrão. Tornou-se uma certeza, pois ele viu Jesus e o reconheceu como Salvador. Essas atitudes, meus irmãos, só nos faz pensar mais uma vez em São João da Cruz, quando ensina o caminho da alma cristã. E a via que ela deve pegar exatamente renegando a si mesmo, aceitando o potencial da cruz e reconhecendo que só na mão do Salvador é que se encontra de fato o que precisamos.
Dizia São João da Cruz, dizem, o sábio presta atenção à essência e à vantagem da obra, e não ao sabor e ao deleite que ela possui. Assim se entende a fé e o amor, como guias de um cego, conduzir-te-ão ao refúgio de Deus, mas por caminhos a ti desconhecidos. A verdade é uma só. A compreensão do bom ladrão se passa exatamente nesse exercício de alma. Ele não sabe, de fato, o que é esse reinado. Não conhece a doutrina de Cristo, mas confia naquilo que vê e no que o coração sente. E, portanto, na humildade, se coloca abaixo para que o Senhor conduza. E é o Senhor que também por aquela morte vai conduzi-lo à eternidade. Nós temos que buscar, meus irmãos, assim como aquele ladrão arrependido, reconhecer, mesmo que em meio a um grande sofrimento, que a nossa força está em Jesus e não em nós. Não devemos ser ingratos como o ladrão injusto que blasfema diante das adversidades. Não devemos ser incrédulos como o sacerdote, muito menos abandonar o amor maior de nossa vida, que é Deus. Reconheçamos, assim como fez o pobre ladrão, a Cristo como nosso Rei e Senhor, para que tenhamos a certeza que estaremos com Ele em seu reino de amor. Nosso Senhor é o refúgio de todos os pecadores e o abrigo seguro que não os abandona nunca, principalmente nos piores momentos. É diante dessa reflexão que somos convidados a rezar agora pela a nossa própria conversão pessoal. Por isso, humildemente, suplicamos ao Senhor: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E humildemente nos preparamos para a terceira palavra. E vendo a sua mãe, como também o discípulo que ele amava, ele vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. E diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. Junto à cruz estava sua mãe, firme
Eis a sua mãe. Desde aquela hora Recebeu-a como mãe, o discípulo. Esta palavra, meus irmãos, demonstra a preocupação do Senhor para com sua Santa Mãe. É de fato um momento de ternura familiar todo peculiar. Ele já não pode mais acompanhá-la. Ele está mais perto da morte. Ao olhar para baixo, ele vê a sua mãe próxima aos seus pés. Ela que cuidou dele desde a santa infância. Ela que o viu quando deu o primeiro passo, que cuidou de sua saúde. Ela que o amamentou, que o ensinou. Agora, ela se depara com o seu filho torturado, desnudo na indignidade, sem forças, agonizando. E tudo o que ela podia fazer era olhar. Jesus vê aquela que mais amou junto a ele, olhando o que a maldade do homem foi capaz de causar em seu corpo. Ela, conforme seu olhar, era percebida como um engano de suas dores, porque ela sofria horrivelmente junto dele. É preciso lembrar que lá no Evangelho de São Lucas, Simeão, o velho profeta, disse a ela que Jesus seria a causa de queda e de elevação de muitos em Israel. Mas, no entanto, ela nunca imaginou que a última espada que transpassaria a sua alma a tocaria de tal forma. A Virgem Maria já não tinha ao seu lado o amável José para fortalecê-la e apoiá-la. Desta vez, estava o discípulo do seu filho, o único que não se acovardou e que permaneceu junto ao seu mestre. Esse discípulo é a representação de toda a igreja, a representação de todos os fiéis que peregrinam ainda na terra e que têm a coragem de dizer sim ao Cristo, mesmo quando a situação é difícil. Como nós agora, diante da pandemia e as exigências da nossa separação. A preocupação de Nosso Senhor em entregar a sua mãe ao seu discípulo é muito reveladora e importante. É a prova de que a Virgem não tinha mais filhos, pois caso contrário, Jesus não precisaria entregá-la a qualquer outra pessoa. Ao estar sozinha, também mostra que a sua viuvez já havia chegado, pois a mulher não poderia estar desamparada pelo seu esposo, principalmente num momento como este. Nosso Senhor percebe outra coisa: a igreja precisa de uma mãe, e a sua Santa Mãe é ideal para este encargo. Ele sabia que a igreja precisava de um sinal materno, que acredita, que ensina e que acolhe Deus sem reserva no seu seio. E devo lembrar, o discípulo amado, que representa a igreja, é agora aquele que vai estar filiado a Maria. Ao oferecer Maria como mãe da igreja, Jesus visava a nossa salvação. Por isso que entrega ao discípulo amado, pois ele prefigura cada um de nós. A resposta do discípulo não foi em palavras, foi no gesto.
como diz o próprio texto do Evangelho. E desta hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Se a Virgem concebeu e deu à luz o seu filho em meio à humilhação, agora recebe outro filho em meio a uma dor terrível, a dor de cruz. Ensina São João da Cruz: o amor não consiste em demonstrar grandes sentimentos, mas em possuir grande simplicidade e a padecer pelo amor do amado, como vemos agora no relato sobre a Virgem Maria. Nisso se igualam de maneira tal a transformarem-se um no outro. Assim, o amor é sadio aos olhos de Deus, exatamente como aconteceu com Maria e o discípulo amado João. Quando dizem que a Virgem tem outros filhos, existe uma verdade nesta fala, pois nós somos filhos nascidos de seu coração, pois se amamos como ela ama, se amamos como é receptivo o amor desse coração imaculado, inevitavelmente estamos unidos a Cristo. Quando Eva pecou, lá no Antigo Testamento, foi condenada a dar à luz com a dor do parto. A dor do novo parto se dava agora em Maria, que assumiu o papel de nova Eva. Pois quando Eva ofereceu a Adão o fruto, os dois pecaram pelo orgulho de querer ser iguais a Deus. Já em Maria, a sua entrega foi humilde e dada sem reservas. Assim como a de Jesus, que é o novo Adão, que com o seu sangue paga o duro peso do pecado e do afastamento do céu. Maria, que foi a mãe do Salvador, agora assume a nossa guarda e se torna a nossa amada mãe. É difícil entender isso, mas também dizia Santa Teresinha: o mundo busca Deus, mas não o encontra, porque ele se esconde dentro daquilo que não brilha. Ou seja, nós nascemos de uma realidade que é incendida pelo amor de Deus e não pela inteligência humana. E isso só se compreende bem amando até o fim. Portanto, somos convidados agora, pelos gestos aqui refletidos, a rezar pela Igreja, a rezar pela Mãe Igreja, que precisa muito da intercessão e da oração dos fiéis, mesmo agora em casa, para que se cumpra ainda a promessa feita: as portas do inferno não irão prevalecer. Unamo-nos então em oração como Igreja, pela Igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E continuando nossa meditação, voltamo-nos a hoje, ao Evangelho, e voltamo-nos mais uma vez à quarta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra que parece tocar fundo a nossa alma, porque de fato parece se corresponder a nós. Meu Deus, por que me abandonastes?
Assim, meus irmãos, com esta quarta, nós percebemos que, tendo rezado pelos inimigos, pelos pecadores e pelas pessoas que seguem os seus ensinamentos, agora nosso Senhor reconhece a sua própria dor. Na verdade, a quarta e a quinta palavra apresentam a sensibilidade do Cristo e da sua condição humana. Nesta palavra, especificamente, vemos que estão simbolizados os sofrimentos dos que se sentem abandonados por Deus. E na quinta palavra, o sofrimento de um Deus que é abandonado pelos homens. Meu Deus, por que me abandonastes? Essa é a pergunta que Jesus faz ao Pai do alto da cruz e da escuridão da terra. A natureza comunga dos sentimentos do Cristo. A escuridão é um grito de dor da criação. O Cristo questiona duramente a Deus, para mostrar que o ser humano tende a se revoltar contra aquele que o criou. Os teólogos dizem que Jesus estava rezando o Salmo 21 ou 22. Este salmo é a angústia do justo que se sente perseguido e humilhado, mas que acredita que o Senhor ouve o seu grito e que no final de todas as perseguições vencerá. Esta é a realidade de Jesus ao exclamar tão dura frase. Mas se analisarmos bem o conteúdo desta palavra, é possível ver que as dúvidas que temos nos fazem questionar sobre a presença de Deus. As dúvidas que giram em torno da presença dele em nosso meio são frutos de nossa fé pequenina, miserável, como já dizia São João da Cruz. Os nossos medos nos afastam de Deus, as maldades nos fazem duvidar de sua existência. Quando a ciência humana não tem humildade, só nos aprisiona em suas dúvidas, sem trazer esperança. Mas é interessante ver que mesmo na maior dúvida, na maior incredulidade, sempre há esperança. Para o cristão, essa esperança tem que ser como a de Cristo, que mesmo se sentindo sozinho no momento de sua crucificação, é capaz de recordar a melodia da confiança em Deus. São João da Cruz nos ajuda a pensar as atitudes que se deve ter em relação a esta crença justa, a atitude humilde. Ele diz: a alma que aspira a Deus em nenhuma coisa encontra alívio e companhia. Pelo contrário, enquanto não o encontra, tudo lhe causa maior solidão. A alma que ama a Deus vive mais na outra vida do que nesta. Ela vive mais aonde ama do que onde vive aqui na terra. Sentimentos, essa verdade, essas palavras só nos fazem pensar exatamente esse conteúdo programático da fé que Jesus apresenta na sua súplica e no sentimento da ausência. Reconhecer o Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem é uma necessidade, pois ele não se apegou à sua divindade para suportar as dores e os sofrimentos da paixão, mas pelo contrário, o suportou como um homem comum e sofreu na carne todas as insanidades da humanidade, mesmo tendo um corpo santo. Este foi o preço por se sujeitar a pagar pelos pecados de todos os homens. No entanto, mesmo com essa grande entrega, o sol se negou a brilhar diante da crucificação. Se negou porque diante do crime da coroação de espinhos e o assassinato do Senhor, a natureza protestou. Assim como o sol sumiu, da mesma maneira Deus desapareceu dos olhos de Jesus neste momento em que ele colocou o pecado do mundo nos ombros.
Esse abandono revelou como é duro para uma alma viver sem a presença daquele que a fez. Esse abandono sentido por Jesus revela ainda mais a sua necessidade de redimir aqueles que o abandonaram, daqueles que também abandonam a Deus, que duvidam de sua presença e os que são indiferentes diante dele. Muitos abandonam a Deus porque seguem as normas do mundo e não reconhecem sua origem em Deus. Preferem viver de acordo com os seus desejos desordenados e mal intencionados. E não é o que nos lembrava São João da Cruz? Rezemos pelos que duvidam da presença de Deus, porque buscam uma prova para que confirmem essa presença. Pelos que são indiferentes, pois não conseguem enxergar o amor de Jesus e a sua entrega por nós na cruz. Rezemos pelos intolerantes, por aqueles que não percebem, perseguem a si mesmos diante do caminho da eternidade. Rezemos pedindo essa conversão, principalmente aos que se sentem sozinhos e abandonados, em especial esses que estão doentes no leito de hospital, agora vítimas dessa pandemia, e tantas outras famílias que passam necessidades diante de tanto sofrimento. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim, como dizia Santa Catarina de Sena, subindo os degraus da cruz, mais uma vez, contemplamos um gesto e uma palavra. O gesto, o rosto triste, ensanguentado e quase desfalecido. E a palavra, a quinta palavra, tenho sede. Depois, sabendo, Jesus, que tudo tinha consumado para cumprir as Escrituras, disse. Tenho sede. Nosso Senhor já estava muito fraco. De todas as palavras pronunciadas na cruz, esta é a mais breve. A frase curta revela o seu cansaço, mas mesmo assim não deixa de revelar amor.
Jesus não preferiu, ao contrário, não proferiu nenhuma injúria contra seus carrascos ou palavras de esperanças para sua santa mãe. Esse clamor que sai da boca de Jesus brota do seu sagrado coração e da sua boca ressecada pela grande e tenebrosa jornada. Uma música antiga afirma o seguinte: bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Esta canção é conhecida como o Lamento do Senhor, música que expressa o abandono e a ingratidão do homem para com aquele que ofereceu tudo ao homem. A história da salvação tem em sua origem Abraão e seus descendentes, o cativeiro no Egito, a revolta do povo no deserto, onde Deus fez brotar da rocha uma água pura para que seus filhos não morressem de sede. No entanto, quando o Filho de Deus está perdendo toda a sua vida pendente naquela cruz, sente sede e os homens não são capazes de tratá-lo com o mesmo carinho. Nosso Senhor, o Filho do Criador de tudo, é esquecido pela criatura. Se a quarta palavra revelou o sofrimento do homem sem Deus, esta quinta palavra revela o sofrimento de Deus sem o homem. O Criador não quer viver sem sua criatura, o pastor quer a companhia das suas ovelhas. A sede do amor de Cristo não pode viver sem as águas das almas dos cristãos. Esta sede não é somente necessidade do corpo, é uma sede mais profunda, é a sede de almas, a sede do Cordeiro que quer levar a salvação aos seus. É a sede da vida eterna, para que todos que estão afastados do regaço da igreja. É a sede de salvar a humanidade. Esta sede é também um sinal de que o Senhor está agonizando e morrendo verdadeiramente por nós e por causa dos nossos pecados. A pergunta que o pedido de Jesus gera é: o que eu fiz para ter direito sobre o seu amor? O que fizemos para merecer tamanho sacrifício? Aquele que pediu algo para beber e falou sobre a água viva, a samaritana, sabia que a profundidade de Deus está intimamente relacionada com o seu imenso amor para com toda a humanidade, que a salvação é a verdadeira realidade, o verdadeiro dom de Deus. Disse Jesus para a samaritana no Evangelho de São João: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você que lhe pediria e ele daria a você a água viva. Ele nos dá a água viva, mas nós negamos a água que evapora e perece. A palavra amor é muito usada quando se refere a Deus, mas é mal entendida ou mal utilizada. Amor é entrega. Deus, por amor, pôs ordem no caos e criou o mundo e tudo que existe nele e fora dele. A isso nós chamamos de criação. Refletindo as verdades eternas que cercam a nossa alma, dizia São João da Cruz: o que mais importa para progredir é fazer calar diante deste grande Deus a nossa língua, o nosso desejo, visto que a única linguagem que ele escuta é a linguagem do silencioso amor, que muito mais do que fala, faz. Quanto mais uma alma ama, tanto mais perfeita é naquilo que ama. O Senhor expressou o seu amor ao criar tudo, mas reafirmou esse amor ao se entregar pelos homens. Ele aperfeiçoou a alma do ser humano e chamou o ser humano a viver neste aperfeiçoamento o amor profundo que ele ensina. Mas é fato,
A cruz é a consumação da verdade, a consumação do amor e a oportunidade de demonstrar aos homens o verdadeiro rio de água viva, que é a salvação que leva aos céus. Disse Jesus: tenho sede. Deveria ser sempre o pedido dos cristãos que buscam Deus. Nós cristãos, que ao buscar esta verdade divina, deveríamos dizer todos os dias: Jesus, tenho sede de vós. Rezemos, meus irmãos, rezemos muito por todos que sofrem com a incerteza do amor de Deus em sua vida. Rezemos por todas as famílias enlutadas, das vítimas dessa pandemia, porque muitas vezes não encontram mais sentido, uma vez que perderam pai, mãe, irmãos e filhos, e muitas vezes em pouquíssimo tempo. Rezemos e rezemos com confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuamos percorrendo o caminho da cruz, percorrendo o corpo do crucificado. E mais uma vez visualizando sua boca tão condenada, tão chagada, nosso Senhor vai dizer: tudo está consumado. Um vaso cheio de vinagre eles então ensoparam uma esponja e ataram em uma vara e ofereceram a Jesus. Recebendo a esponja, Jesus não quis e Consumado é.
Quem contempla, meus irmãos, o Senhor na sua cruz com os olhos da fé, sente que ali se consumavam todas as passagens das Escrituras que deveriam se cumprir na pessoa dele. A encarnação por meio de uma virgem, conforme afirma o profeta Isaías. O nascimento em Belém, conforme profetizava Miqueias. A adoração das nações, simbolizadas pelos magos, conforme nos afirma o Salmo 71. O anúncio do reino, acompanhado de milagres, conforme Isaías. A gloriosa entrada em Jerusalém, montado em um jumento e aclamado com os ramos, conforme Zacarias. E toda a paixão que tanto Isaías como Jeremias, nas suas lamentações, nos lembra, e a amargura do vinagre, como se vê no Salmo 69. Esta penúltima palavra foi selo de autenticidade das profecias que se referiam a ele. Cristo nos afirma com esta palavra que toda a vontade do Pai em nos salvar foi cumprida nele e por ele. A guerra contra o demônio foi vencida por meio da cruz. Foi ele que seduziu Eva e levou Adão a pecar. Por meio desse pecado, fraudulentamente o demônio assumiu a posição de dono de tudo o que pertencia a este mundo, miseravelmente mentindo, mas assumiu. Jesus, como legítimo herdeiro e rei da cruz, o recuperou e devolveu-nos, devolvendo nossa chance, tanto de vislumbrar quanto de voltar ao paraíso. A salvação de Cristo também está consolidada com a sua igreja. Nela e nos seus sacramentos, o Rei Santo deixa-nos o espaço propício para recebermos a graça de Deus. Cristo não entrega o Espírito antes de concluir toda a sua missão, segundo a dimensão do projeto salvador de Deus Pai. A consumação de tudo é símbolo do cumprimento perfeito de tudo que estava escrito pelos profetas sobre a liberdade verdadeira dada pelos céus. A salvação que foi conquistada na cruz pede agora o nosso esforço de aceitá-la. Quem nos ensina, mais uma vez, é São João da Cruz, que nos seus escritos drenava as almas cristãs desta forma. Deus infunde na alma a sua graça e o seu amor em proporção à vontade dela. Renega então teus desejos e encontrarás aquilo que o teu coração deseja, ou seja, a salvação. Como podes saber se a tua vontade está em conformidade com a vontade do seu Deus? O caminho para saber, não há dúvida, é a atitude certa que se aprende hoje aos pés da cruz. Deus, em Cristo Jesus, fez a sua parte. Cabe a cada um de nós abraçar a nossa parte, a nossa cruz, e trilhar uma vida em busca das coisas do alto. Trilhar um caminho de esperança que provém do Espírito Santo e que nos impulsiona a amar a Deus. A consumação da nossa vida se dará quando estivermos voltados para Deus, querendo tudo dele e vivendo por ele. Assim temos nessa palavra de Jesus o cumprimento das Escrituras e o ensino salvador de perseverar até o fim, confiados sempre no Senhor. Como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, nos lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, assim, pela obediência de um só, todos vão se tornar justos. Por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor
que oferece sua vida em sacrifício expiatório quando carregava o pecado das multidões, que ele justifica levando sobre si o pecado de muitos. Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Esta verdade catequética, esta verdade que compreendemos somente pelo amor, levou à consumação a vida de nosso Senhor. Tudo está consumado, tudo está realizado, e agora está findada a missão deste corpo crucificado. Portanto, meus irmãos, rezemos por todos que não reconhecem Jesus como seu único Salvador. Rezemos hoje por tanta gente que, na empáfia da sua existência, continua insistindo a não cumprir, a não viver e nem sequer pensar na proposta de nosso Senhor. Muitos que hoje, desafiando o tempo e a circunstância, estiveram festejando a vida em vez de resguardá-la. Tantos que hoje, na sua teimosia, preferiram os seus prazeres do que dar um pouco de tempo para o Senhor, que nos dá uma vida inteira. Peçamos a conversão de tantos irmãos que têm o coração endurecido. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E depois de tudo consumado, terminando a sua missão, o Senhor vai dizer com palavras fortes, abandonando este mundo de pecado para retornar, trazendo-nos a salvação. Sua última palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O sol escureceu e o véu do templo
Na quarta palavra, meus irmãos, encontramos com Jesus que tinha receio e, diante de uma dor tão grande, experimentou profunda sensação de abandono. Essa característica mostra o quanto nosso Senhor era profético e verdadeiro. Ele só chega ao fim do seu caminho quando consuma tudo. Por isso ele pode livremente entregar a Deus o seu Espírito. De fato, selando assim sua vida a nova e eterna aliança, que não será mais destruída pelo pecado. Agora não existe mais a ideia de abandono de Deus, mas Jesus tem a certeza que agora pode se entregar ao Pai. Ao compreender que sua vida seguiu todo o processo e culminou em seu sacrifício, faltava abraçar a última coisa para além da cruz, a morte. A sexta palavra está intimamente ligada a essa, pois a entrega do Espírito significa que nada mais tinha a se fazer e que a morte agora poderia vir para terminar o sacrifício. Santo Atanásio, lá nos tempos antigos, nos primórdios da igreja, ensinava aos seus seguidores que, ao recomendar-se ao Pai, nosso Senhor recomenda também todos os fiéis que por seu intermédio deveriam receber a salvação, já que Ele é a cabeça e juntamente com os seus membros constitui um só corpo. Talvez nosso Senhor quisesse repetir o mesmo pedido que anteriormente tinha feito em sua oração sacerdotal. Talvez ele tivesse a mesma preocupação de mostrar a importância daqueles pelos quais se entregou. Eu me santifico em favor deles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Encontramos esse diálogo de Jesus com o próprio Deus no Evangelho de São João, capítulo 17. O Espírito entregue nas mãos de Deus é sinal de que Cristo é o penhor seguro, que está ao lado de Deus. Sua missão é estar junto ao coração do Pai e faz nosso o mesmo caminho missionário, a mesma e feliz ventura. Assim como o dele, a nossa missão é o céu e nada menos do que isso. A nossa pátria é este mundo. Ao contrário, a nossa pátria não é este mundo. De fato, há duas realidades. Uma em que se ama demais a Deus a ponto de esquecer-se, e outra, ao qual se ama demais a si a ponto de se esquecer de Deus. E esta última não é a nossa. Como já dizia Agostinho e tantos outros, a nossa cidade é a cidade de Deus, é o céu, é a realidade divina, é a eternidade. Mas, de fato, meus irmãos, se somos cidadãos do céu, é preciso já na terra antecipar com atitudes que nos renovem. Por isso dizia São João da Cruz, sem dúvida, quem não procura a cruz de Cristo, não procura a glória de Cristo. Assim, a alma busca amar, caminha no amor, não aborrece ninguém, nem cansa a si mesma. Na tarde da vida, cada um de nós será examinado sobre este amor dado. Aprendamos então a amar a Deus como Ele quer ser amado e deixemos de uma vez por todas o modo de agir e de ver que constitui o nosso falso amor. E com essas palavras de São João Crisóstomo, nós terminamos a justa reflexão desse martírio tão belo, ao mesmo tempo tão duro, de nosso Senhor nesta cruz. E se há algo que a nossa dignidade, após refletir tudo isso, pode alcançar, é aquilo que é próprio da natureza cristã: sepultar o Senhor
para dar minimamente o respeito da dignidade que o mundo quis tirar. Sepultar o Senhor, para que não mais ficasse lá naquela cruz que cumpriu a sua missão. Sepultar o Senhor, tirando-o da cruz, para guardá-lo seguro. Nós, que como José de Arimateia e até mesmo Nicodemos, nos preocupamos com o Senhor. E mesmo sabendo da nossa condição de pecadores, queremos guardá-lo, protegê-lo, como se guarda uma hóstia num sacrário. Portanto, queremos agora, neste sepultamento, lembrar a nossa tradição tão bela, o descimento de Cristo da cruz. E por sua vez, com este gesto, ouvir o cântico da Verônica que chorou na Via Crucis e que volta a chorar o Senhor sepultado. E queremos nesse instante, mais uma vez, manifestar aquilo que a tradição itatibense sempre guardou com amor: o sepultamento do Senhor pela procissão do Cristo morto, que este ano, mais uma vez, não pode acontecer. Pedimos ao Senhor que nesse instante aqueça, ilumine e fortaleça cada coração com saudade, cada coração que sente a ausência de estar aqui nesta comunidade, dentro desta igreja, mas que sabe não vai nunca sentir a ausência de Deus, que agora faz comunidade com vocês em casa. Acompanhemos essa tradição tão bela com este cântico tão honroso da nossa tradição. E, portanto, vamos mais uma vez manifestar este amor.
transite per via. O vos umi, qui transite per via. Attingit videci, attingit videci, sic ut